Olá pessoal, aqui é o professor Marquinho para mais uma aula de Biologia no Enem. A nossa aula de hoje é sobre evolução. O que cai de evolução no Enem? Na prova de 2020, caiu essa questão número 124, que fala sobre especiação. Um assunto muito comentado nas aulas de evolução, só que é um assunto mais aprofundado. Então, para a gente estudar evolução do tipo especiação, nós precisamos ter uma noção de mutações, recombinações gênicas, isolamento geográfico, reprodutivo, para depois discutir a formação de uma nova espécie. Vamos analisar esse enunciado. Uma população, momento A, sofre isolamento em duas subpopulações, momento B, por um fator de isolamento número 1. Passando um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem, momento C, representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento 1 pode levar, no momento D, às situações D1 e D2. Então, olha só que interessante. Ao longo do tempo, a população A sofreu um isolamento por esse fator de isolamento número 1. Pode ser uma barreira geográfica, por exemplo, né? Um rio que passou no meio entre terras e separou duas porções de terras, a formação de uma ilha, não sei, algum fator, né, de separação geográfica poderia ser. Formando aqui no momento B, duas porções dessa mesma população A. E por mutações, mudanças genéticas, deu aqui no ponto C, características visíveis, fenotípicas e características genéticas, genotípicas distintas entre essa pequena porção da população e essa grande porção da população. Por algum motivo também, não citado no enunciado, o fator de separação geográfica aqui, de isolamento geográfico, sumiu entre C e D, e esses dois grupos, podemos assim dizer, o maior e o menor, se encontraram novamente. Só que o que a gente percebe em D1? A gente percebe que a menor porção da população está de cor diferente da maior porção. Já em D2, a gente vê uma igualdade na coloração. D1 mostra para a gente claramente que formou seres vivos distintos dessa porção menor para essa porção maior. Então aqui em D1 a gente percebe especiação. Já em D2, como as cores são idênticas, nós falamos que aconteceu raciação e não especiação, quer dizer, formaram raças distintas. E o que determina a formação de novas espécies aqui é o isolamento reprodutivo. Quando um conjunto de seres vivos semelhantes entre si não conseguem se reproduzir com outro conjunto de seres vivos semelhantes entre si, é que não existe mais compatibilidade reprodutora. Esse isolamento reprodutivo é o que determina a formação de novas espécies. A pergunta é a seguinte: a representação indica que no momento D, na situação A, D1, ocorre um novo fator de isolamento geográfico. O isolamento geográfico, como eu disse para vocês, ocorreu aqui, no fator 1. Em D, eu não tenho mais isolamento geográfico, por isso que a alternativa A não é a correta. B, D1 existe uma única população distribuída em gradiente. Como mencionado, eu tenho aqui a população com cor mais escura e uma população com cor mais clara. Então aqui mostra uma especiação. Esse única população a gente elimina. Alternativa C. D1 ocorrem duas populações separadas por um isolamento reprodutivo. Essa é uma questão coerente com o enunciado, porque eu tenho colorações mostrando que ao longo do tempo ocorreu mutações, isolamento geográfico,
formação de raças que deu origem a espécies novas. Tá? Qual o erro na D? D2, coexistem duas populações com características fenotípicas distintas. Como elas têm a mesma coloração, então a característica fenotípica é a mesma, 1 e 1. E letra E, D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original A. Esse mesmas está errado, porque se fosse a mesma, estaria com essa coloração branca. E não está. A gente percebe que aqui está um cinza claro. Percebe então, meus queridos? É uma questão de evolução bem interessante na formação de novas espécies. Então deixa anotado aí que sempre para formar espécies novas é necessário haver uma separação de uma porção de indivíduos de uma população, um isolamento reprodutivo, características genéticas que a gente chama de genotípicas, né, e consequentemente fenotípicas novas, mostrando uma divisão entre os dois, e posterior isolamento reprodutivo. Aí sim nós temos espécies novas. Esse tipo de especiação a partir de um isolamento reprodutivo nós chamamos de especiação alopátrica. E ele é mais comum, ele é o que mais cai nas questões. Existe também outros tipos de especiação, como por exemplo a simpátrica, onde os seres vivos no mesmo ambiente geográfico passam a ter diferenças que os modificam a ponto de ter um isolamento reprodutivo. Isso acontece por mudança no tipo de alimentação, por exemplo, porém cai menos. Especiação simpátrica, que não é o caso dessa questão, cai muito menos. Fica ligado aí e deixa bem registrado que essa é uma especiação alopátrica. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe um like porque ajuda o professor aí no projeto. Compartilhe com um amigo e deixe um comentário se tiver dúvidas, beleza? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços. Fui!